Rei Salomão, o homem das 1000 esposas, ascensão e queda. Olá e bem-vindo ao nosso vídeo sobre o rei Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Batseba, que governou por cerca de 40 anos, aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter sido o rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém e trouxe paz e prosperidade para o seu povo. No entanto, no fim da vida, ele tomou más decisões e se afastou de Deus. Neste vídeo, vamos explorar a vida fascinante do rei Salomão, desde o início do seu reinado até o fim. Vamos falar sobre suas conquistas, sua sabedoria, suas riquezas e também sobre os erros que ele cometeu. Então, se você está interessado em aprender mais sobre a história do rei Salomão, continue assistindo. Parte 1. Início do reinado de Salomão. Salomão foi um grande rei em Israel, conhecido por sua grandíssima sabedoria, riquezas e fama, mas também pela sua insensatez e más decisões no fim da vida. Ele foi o terceiro na linhagem dos reis de Israel e governou todo o país durante 40 anos, no período subsequente ao reinado de Davi. Salomão foi o filho que Davi teve com Batseba. Os primeiros anos do seu reinado foram marcados pelo seu sincero pedido por sabedoria, a construção do templo, seu sábio juízo, sua extraordinária sabedoria, sua ascensão e grande domínio, sua aliança com o Senhor, sua excelente fama e o esplendor da sua corte e de seus palácios. Salomão era mais sábio do que qualquer ser humano, mais do que o Esraíta Etã, mais sábio que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Muitos eram enviados por reis de toda a terra para visitar e consultar a Salomão, dentre eles a rainha de Sabá. No entanto, os últimos anos do reinado de Salomão foram marcados por fracasso e grande decadência. Ele esbanjava lascívia e sensualidade. Casou-se com 1000 mulheres estrangeiras. Para consolidar o seu poder, Salomão fez acordos políticos e comerciais com povos e nações pagãs. Também impôs altos tributos ao povo, a fim de custear suas construções e seu luxo extravagante. Desobedeceu à lei, não guardou a aliança com o Senhor. Foi permissivo ao se aliar a povos idólatras e se casar com mulheres que lhe perverteram o coração. Essas mulheres trouxeram consigo seus próprios deuses e crenças. Então seguiu outros deuses, construiu e adorou em outros santuários, desviando-se do Deus verdadeiro. Parte 2. O apogeu do reinado de Salomão. Durante o reinado de Salomão, Israel atingiu o apogeu de riqueza e glória. Salomão era um rei sábio e mestre em organização. Ele mostrou ser um grande governante e um juiz justo e imparcial. Soube habilmente desenvolver o comércio externo e da indústria, as relações diplomáticas com países vizinhos, o que levou a um progresso considerável das cidades israelitas. Salomão também foi famoso por sua sabedoria. Em 1 Reis, ele sacrificou a Deus, e a deidade mais tarde lhe apareceu num sonho, perguntando-lhe o que queria dele. Salomão pediu sabedoria. Diferentemente de seu pai, Salomão não se tornou um líder guerreiro, pois isso não foi necessário. Ele construiu muitas obras públicas, incluindo fortalezas, cidades-armazéns e cidades para seus cavalos e carros. O Templo de Jerusalém foi uma das suas maiores realizações. Ele levou 7 anos para ser construído e foi dedicado com grande pompa e cerimônia. O templo era um lugar magnífico, adornado com ouro, prata e pedras preciosas. Era o centro da vida religiosa em Israel e um símbolo da presença de Deus entre seu povo. Salomão também é conhecido por ser o autor de 3 livros da Bíblia: Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes. Em Eclesiastes, ele reflete sobre a busca humana por prazer, riqueza e conhecimento, e conclui que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Somente quando alguém encontra seu propósito em Deus é que a verdadeira satisfação é alcançada. Parte 3. A decadência do reinado de Salomão. Os últimos anos do reinado de Salomão foram marcados por fracasso e grande decadência. Ele esbanjava lascívia e sensualidade. Casou-se com 1000 mulheres estrangeiras. Para consolidar o seu poder, Salomão fez acordos políticos e comerciais com povos e nações pagãs. Também impôs altos tributos ao povo, a fim de custear suas construções e seu luxo extravagante.
desobedeceu à lei, não guardou a aliança com o Senhor, foi permissivo ao se aliar a povos idólatras e se casar com mulheres que lhe perverteram o coração, seguiu outros deuses, construiu e adorou em outros santuários, desviando-se do Deus verdadeiro. A origem do fracasso de Salomão foi o seu amor por mulheres estrangeiras. Riquíssimo e famoso, não havia falta de reis e príncipes ao seu redor que lhe oferecessem suas filhas, irmãs e parentes em casamento. A lei não proibia a poligamia entre os judeus, que podia ser até necessária em certas circunstâncias, mas Salomão claramente desobedeceu à lei quando apegado a elas pelo amor. As consequências desses casamentos, claramente já previstas na lei, inevitavelmente vieram sobre ele. Em sua velhice, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Parte 4. O fim do reinado de Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Batseba, que governou por cerca de 40 anos, segundo algumas cronologias bíblicas, de 966 a 926 a.C. Ele foi muito rico e sábio, construiu o primeiro templo de Jerusalém e trouxe paz e prosperidade para o seu povo. No entanto, no fim da vida, ele tomou más decisões e se afastou de Deus. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono de Israel. A nação de Israel unificada era formada por 12 tribos. Mas naquele tempo havia um descontentamento muito grande entre os israelitas, especialmente daqueles que pertenciam às tribos do norte. Salomão havia sobrecarregado o povo com excessivas cargas de impostos. Porém, quando Roboão assumiu o trono, ele se recusou a atender às reclamações dos cidadãos que eram totalmente justificáveis naquele contexto. Ao invés de ouvir a reivindicação do povo, o rei Roboão preferiu dar ouvidos a seus jovens conselheiros. Então, com o desprezo da corte como pano de fundo, as tribos do norte se levantaram em rebelião lideradas por Jeroboão. A revolta rachou a nação de Israel em duas partes, dividindo as tribos do norte e as tribos do sul. O reino dividido surgiu após a morte do rei Salomão. A partir dessa divisão, o reino do norte é referido na Bíblia como Israel, enquanto o reino do sul como Judá. O reino do norte teve 9 dinastias, totalizando 19 reis. No geral, os reis do reino do norte fizeram muitas coisas que desagradaram ao Senhor. Inclusive, muitos desses reis chegaram ao trono por meios violentos e perversos. Politicamente, o reino do norte foi marcado por muita conspiração, e religiosamente foi marcado por muita idolatria. A história de Salomão é um lembrete de que mesmo aqueles que são dotados de grande sabedoria e prosperidade podem cair em erro e tristeza se desviarem do caminho do Senhor. A busca por satisfação e significado deve estar enraizada em um relacionamento fiel com Deus, e somente Ele pode preencher verdadeiramente o vazio em nossos corações. Que possamos aprender com a história de Salomão e buscar a sabedoria e a orientação de Deus em todas as áreas de nossa vida. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre o rei Salomão. Esperamos que você tenha aprendido muito sobre a vida fascinante desse grande rei de Israel. Salomão foi um homem de muitas conquistas, mas também cometeu muitos erros. Sua história é um lembrete poderoso da importância da obediência a Deus e da fidelidade à sua aliança. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos interessantes. E se você tiver alguma pergunta ou comentário sobre o rei Salomão, ou qualquer outro assunto, não hesite em deixar um comentário abaixo. Obrigado novamente por assistir e até a próxima. Anjo Mensageiro.